Nessa aula veremos os múltiplos cat. Sejam bem-vindos ao Java Fácil. Aqui é o professor Luciano e essa é a nossa aula 47. Nessa aula nós veremos o que são múltiplos cat em Java, a classe Fruitable e cats da mesma família. Para assistir essa aula você deve ter instalado no seu computador o JDK e o NetBeans. Na aulinha passada nós vimos o que são os bloquinhos try e catch e nós trabalhamos com apenas uma exceção. Mas no mundo real da programação vocês vão ver que vocês vão trabalhar com vários tipos de exceção dentro do código de vocês. Então, para isso que servem os múltiplos catch. Nós fazemos apenas um try, tá? O bloco try ele é único dentro do código, mas os blocos catch eles podem ser um, dois ou vários catches, tá? Dependendo da situação. Então, o catch ele pode tratar de um tipo de exceção 1, um outro catch pode tratar de um tipo de exceção 2 e pode ter um terceiro, quarto, quinto e assim por diante, né? Tipo de catches para tratar diferentes tipos de exceções dentro do nosso código. Vamos conhecer agora a classe Fruitable, tá? Que é uma exceção genérica. Ela é montada dentro do bloco catch, ali dentro do parâmetro. Nós colocamos catch e dentro do parâmetro colocamos Fruitable e ela trata exceções genéricas, exceções gerais, fazendo uma analogia com uma superclasse, tá? Ela não é muito recomendada o seu uso dentro do código, né? Mas é bom vocês também aprenderem esse tipo de exceção que não é específica. Ao escrever códigos em Java, vocês vão ver que várias exceções elas podem ser agrupadas dentro do catch, né? Para que vocês não precisem escrever um catch para cada tipo de exceção. Se vocês encontrarem exceções da mesma família, vocês podem agrupá-las no mesmo catch. É o caso de uma exceção aritmética e de uma exceção do tipo Array Index Out of Bounds, tá? Vocês podem agrupá-las dentro do mesmo catch porque elas pertencem à mesma família. E isso gera um código mais limpo e mais conciso. Vamos ver tudo isso com mais detalhes lá no nosso NetBeans. Então, pessoal, estou aqui com o meu NetBeans aberto. Vamos aqui em aula 46, pacotinho. Vamos criar uma cópia. Vamos clicar com o botão direito, New, Java Package. Vamos mudar o nome do nosso pacote para aula 47. Vamos dar um Finish. Aqui dentro do pacote da aula 47, eu vou criar uma classe Driver. New, Java Main Class, e vou chamar de múltiplos cat. Vou dar um Finish. Vamos apagar aqui os comentários. Aqui dentro do void main eu vou criar dois arrays, tá? Um array chamado um array do tipo int, que eu vou chamar de números. Já vou atribuir para eles alguns valores. 5, 10, 15, 20, 25 e 30. E vou criar outro array do tipo int, chamado de denominadores. E vou também atribuir alguns valores. 5, 0, 3... Não, aqui eu vou colocar 1, tá? 1, 0, 3... 10, e aqui eu vou colocar 15. Ponto e vírgula. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui do meu array números e vou dividir por cada um dos elementos do array denominadores. Então ele vai pegar o 5, vai dividir por 1, 10 vai dividir por 0, 15 por 3, 20 por 10 e 25 por 15. Vai acontecer dois tipos de erro aqui. Primeiro erro é que eu vou tentar dividir o 10 por 0, ele vai me dar um erro, né? Não existe divisão por 0. E também ele vai dar um erro de índice, tá? Que aqui eu tenho 6 elementos e eu vou dividir por 5 elementos, né? Na verdade tinha que ter 6 elementos aqui, o array denominadores. Então ele vai acusar também outro tipo de erro.
Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um for, para ele ir dividindo, né, os elementos do primeiro array com o segundo. Int i igual a 0, ponto e vírgula, e menor que números, ponto len, e mais. Eu criei um laço aqui. Dentro do laço eu vou colocar o código system.out.print ln. E aqui eu vou colocar números e mais barra, entre aspas, mais denominadores e mais, e aqui eu vou colocar um sinal de igual, mais, e aqui eu vou colocar o valor, né, da divisão, números e dividido por denominadores i. E agora eu vou rodar esse programinha e vamos ver o que acontece. Aí ele vai me dar, né, a primeira exceção, que é uma tentativa de divisão por zero, né? Ele só rodou a primeira divisão, né, 5 dividido por 1, que é igual a 5, mas ele não rodou o segundo, interrompeu o programa, né, e saiu do programa. Né? Isso aí é uma péssima experiência para o usuário que estiver usando o nosso código. Então nós temos que tratar esse erro. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar esse system aqui, ó, dentro de um catch, dentro do try. E agora nós temos também que fazer o catch, né? Catch. Aqui dentro nós vamos colocar a exceção, que no caso aqui é uma exceção aritmética. Vamos copiar aqui e colar. Vamos colocar um E. E aqui o bloquinho de código, né? Então vamos colocar um system.out.println. E vamos colocar erro ao dividir por zero. É uma mensagem mais amigável aí para o nosso usuário. Vamos rodar de novo o programinha. Aí ele apresentou outro erro, né, que o nosso primeiro array ele passou, né, de 5 elementos, ele tem 6 e o segundo tem 5. Mas aqui no caso ele fez mais operações, né? Ele dividiu 5 por 1, deu 5. Quando ele viu que 10 dividido por 0, ele viu que tem um erro, né, uma exceção, e colocou a mensagem erro ao dividir por 0. E ele continua a divisão, né, 15 por 3, 5, 20 por 10, 2, 25 por 15, aí dá um valor quebrado, né, mas ele só apresenta o valor inteiro, 1. Então agora nós vamos fazer o quê? Também tratar essa exceção aqui que foi apresentada. Então nós vamos copiar aqui o catch. Vamos colocar esse erro aqui, né, essa exceção. E vamos escrever. Posição do array inválida. Agora vamos rodar nosso programinha. Pronto, todas as exceções foram tratadas, né? O erro ao dividir por zero e a posição do array inválido, e as outras operações foram feitas normalmente. Agora, pessoal, vamos ver a exceção genérica, que a gente viu lá nos slides, né? Então vamos lá. Vamos criar aqui mais um. Vamos agora criar aqui mais um
Java Main Class, né, mais uma classe driver. Vamos colocar múltiplos catch, e aqui vamos colocar genérico. Vamos apagar aqui os comentários. E dentro do void main vamos colocar todo esse programinha aqui que a gente fez. Agora aqui, pessoal, eu vou apagar esse catch aqui e vou colocar aqui, nesse primeiro catch, floatable. E vou colocar uma mensagem aqui na exceção: aconteceu um erro. Vocês vão ver mais tarde que o floatable ele não é muito aconselhável se usar, tá? Ele não faz parte das boas práticas. Mas pode acontecer, né, em algum momento da execução do código que tem que ser usado, né, essa classe genérica. Então agora vamos rodar o programinha. E no lugar dele colocar aquela mensagem específica, né, ele colocou uma mensagem genérica, né? Digamos que o código não conseguiu identificar o erro, ele coloca uma mensagem aqui mais genérica, né? Aconteceu um erro e ele não especifica qual o tipo de erro. E agora vamos ver os catches da mesma família. Vamos criar mais uma classe driver. Colocar múltiplos catch, mesma família. Quando nós podemos, né, agrupar as exceções dentro de um mesmo catch. Então aqui também vou copiar essa parte do código aqui. E aqui eu vou mudar, né? Eu vou colocar conforme estava lá no slide. Nós temos o erro aritmético e o erro do índice do array. Eles são da mesma família, então a gente pode fazer aquela exceção aritmética. Vou copiar aqui da nossa primeira classe. E aqui tem que colocar o ou, tá? O símbolo do ou. E vamos copiar aqui a segunda exceção. E também vamos deixar aqui a frase aconteceu um erro. Aí vamos rodar o nosso programinha. E ele vai fazer a mesma coisa, né, que o floatable, né? Vai colocar aconteceu um erro e aconteceu um erro quando ocorrer as exceções. Ok? E com isso nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Sigam a gente no Instagram, @javafácil2024 e no Threads, @javafácil2024. Até a próxima aula.